Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, professor e idealizador do Fale Japonês. Dou aula de Nihongo, do idioma japonês aqui no Japão há mais de 10 anos, país onde vivo há mais de 30 anos. Hoje eu estou fazendo este vídeo aqui para dividir um pouquinho com vocês que seguem o meu trabalho sobre a minha experiência como professor de português para japoneses aqui no Japão. Enfim, é muita coisa para ser dita, então eu vou dividir isso, tá? Vou fazer este vídeo aqui falando sobre como foi a minha experiência dando aula para os engenheiros da Yamaha Motors, que faz motos aqui na cidade de Iwata, na província de Shizuoka, uma das maiores montadoras de moto que nós temos aqui da Yamaha. Eu dei aula para os engenheiros ali de português, tá? Então continue comigo no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar de saber como que é esse perfil de engenheiros da Yamaha que aprendem português. Qual é o propósito, né? Por que exatamente que os japoneses estudam português? Bom, primeiramente é importante você saber que eu dei aula ali durante 3 anos para os engenheiros. Eu digo engenheiros porque eram vários engenheiros. O programa de estudo para um engenheiro que vai trabalhar no Brasil, tá aqui a resposta do porquê que eles estudam, porque eles vão trabalhar no Brasil em um programa que depende muito, tá? Às vezes 3 anos, às vezes 5 anos, às vezes vão com família, ou às vezes são solteiros e vão solteiros para o Brasil, trabalhar na Yamaha de São Paulo ou de Manaus. E aí eles precisam ir com conhecimento do idioma português. Eu comecei a fazer este trabalho através de uma instituição de línguas, onde eu tinha um cadastro como um profissional, né? E neste caso, eu fui contratado para dar aula de português e esse cronograma, né? Perdão. Esse cronograma era feito para que eu ensinasse em 6 meses a gramática da língua portuguesa. Quem que consegue ensinar em 6 meses a gramática da língua portuguesa? Quase que uma missão impossível, não é mesmo? Mas eu gosto de missão impossível, eu gosto de desafios grandes. E eu aceitei o desafio. Então, as minhas aulas eram focadas na gramática. Por que isso, Jim? Porque um engenheiro da Yamaha que vai trabalhar no Brasil, ele não tem tempo de aprender o idioma em 6 meses, assim como ninguém teria. Então, a ideia não é aprender a falar o idioma português. A ideia é aprender como funciona o idioma português. Como funciona a gramática do idioma português. É isso que eles querem saber. Porque a partir do momento que eles têm ali a estrutura formada da língua, eles podem fazer o que eles quiserem com ela. Então a ideia é essa, é ensinar onde estão os verbos, onde estão os pronomes, onde estão tudo. Então a ideia é ensinar a conjugação verbal, que é a pior parte, eu diria, porque não existe conjugação verbal mais complexa no mundo do que a da língua portuguesa, e para eles era o mais difícil, mas eu precisava passar isso, né, em tempo e modo, para que eles entendessem que, de acordo com o nosso pronome pessoal, a flexão do verbo era diferente em tempo e modo, e blá blá blá, e blá blá blá, que você já sabe que o idioma português é muito complexo. Então eu precisava passar isso para eles, além de ensinar para eles o que eram os artigos, né? Artigo definido, indefinido, pronome, os pronomes pessoais, né? Os advérbios e assim por diante. Então se faz necessário que um conhecimento muito grande do idioma japonês para explicar o idioma português. Mesmo porque, como você já entendeu, nós não temos, por exemplo, né, substantivos femininos e masculinos em Nihongo, no idioma japonês. E ele precisa entender que o nosso artigo, né, ele precisa estar de acordo com o nosso substantivo, se ele é feminino ou masculino. É a igreja, é a escola, porque igreja e escola é um substantivo feminino. Entendeu? É um josei meshi que a gente fala. Josei é feminino ou mulher, né? E meshi é o substantivo. E aí você tem lá um kanji, que é o seu artigo. Então o kanji é a escola, a igreja, o mercado, porque mercado é um substantivo masculino, é um dansei meshi.
E aí o nosso kanji, o nosso artigo, né? Na verdade um te kanji, que é um artigo definido, né? Nós temos o fute kanji, que é um artigo indefinido, que é uma, uns, umas, e tudo isso precisa ser explicado para ele. Então o kanji precisa estar de acordo com o nosso substantivo, se ele é masculino ou feminino. Deu para você entender a complexidade de explicar o idioma português para um japonês, uma vez que ele não tem nada disso no idioma dele? As flexões verbais, então, né, são infinitas para que ele possa entender isso, uma vez que nós não temos as flexões verbais em Nihongo de acordo com os nossos pronomes pessoais, nossos ninsho ou daineshi. Então você percebe que a gente precisa ter este conhecimento linguístico de ambas as línguas, inclusive gramatical, para desenvolver este tipo de trabalho, para ensinar a gramática da língua portuguesa para os japoneses. E essa era a minha missão. Foi isso que, na verdade, um dos motivos pelos quais eu aprendi muito, principalmente nos termos gramaticais que nós temos no idioma e tudo mais, né? Como ensinar isso para o japonês, como ficar claro para ele, uma vez que é muito difícil ficar claro, a gente precisa de muito exemplo, precisa exemplificar para que ele entenda isso. O que é mais interessante é que, como eu estava trabalhando com engenheiros, a grande maioria deles tinha um bom conhecimento de inglês, porque também viajavam para outros países por conta do trabalho com a Yamaha. Então, eu podia fazer algumas comparações do inglês, como, por exemplo, né, os artigos definidos e indefinidos. Nós temos também em inglês. Então, eu podia fazer uma comparação que ficava mais claro para ele entender o porquê que nós temos, né, em português. E aí, essa era uma missão muito difícil, porque eram 6 meses. Então, dependendo do programa, dependendo do aluno, dependendo da disponibilidade do engenheiro, isso acontecia aulas 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, e era muito... O calendário era diferente para cada um, e eu precisava a gente precisava entrar com um acordo no meu calendário com o deles e fazer tudo isso. Então era bastante complexo. Então a minha ideia, né, era passar... Minha ideia não, né? Minha missão era passar a gramática da língua portuguesa. Por quê? Porque com a estrutura da língua, né, compreendida, ele chegando no Brasil, ele iria o quê? Aprender vocabulários e colocar onde ele bem quisesse. Essa é a ideia. Então, a partir do momento que ele entende a estrutura da língua, ele pode pegar um verbo, né, no infinitivo, e este verbo no infinitivo, ele flexionar, ou seja, conjugar, de acordo com o tempo e modo que ele desejar a partir do conhecimento que ele já tem. E ele sabe onde colocar, porque é diferente do idioma japonês, o verbo vem no final. A gente precisa ouvir uma frase inteira para saber qual é o tempo e modo que o japonês está falando. Em português, não, ele já vem no começo. Geralmente logo após o pronome pessoal, o ninsho ou daineshi. Né? Eu irei, eu comprarei, eu falo. Quer dizer, eu já estou conjugando aqui. O Nihongo não, precisa estar no final. E ele entendendo essa estrutura, ele consegue trabalhar a língua da forma que ele bem entender. Ou seja, brincar com o idioma da forma que ele bem entender. Então a minha missão era essa, levar este conhecimento para os engenheiros. Porque o tempo era muito curto para ele ir para esse programa de trabalho no Brasil. Às vezes eu cheguei a ter um aluno da Yamaha que eu achei incrível. Porque ele precisava ir para o Brasil para visitar lojas da Yamaha que estavam vendendo, né, aquela moto, digamos. Geralmente os engenheiros vão para lá para desenvolver a montagem, digamos assim, acompanhar o trabalho da linha de montagem de uma moto nova que foi elaborada, desenhada e está sendo fabricada pela Yamaha. Então ele vai para o Brasil para acompanhar esse processo de produção na linha de produção da Yamaha no Brasil, nos polos no Brasil. Como eu disse, São Paulo e Manaus. Então, a missão dele era outra. Era visitar as lojas no Brasil inteiro para ensinar os vendedores a venderem as motos da Yamaha. Você pode imaginar? Eu ficava me imaginando sendo este japonês viajando pelo Brasil, ensinando vendedores brasileiros a venderem as motos da Yamaha nas lojas. Olha que missão louca, né, dele. E aquilo para mim foi uma missão muito legal, porque eu consegui, além de passar
a questão linguística, também passar questões culturais do Brasil, comportamentos, né, dificuldades que ele poderia encontrar no caminho. É claro que ele teria alguém acompanhando ele, mas obviamente não seria um tradutor. Ele teria que se virar de alguma forma. Então precisava ir muito bem preparado. Esse programa, né, com este engenheiro em específico, foi um pouquinho mais extenso e mais punk, né? Tinha mais horas de aula e tudo mais. Mas, de forma geral, esse era o meu trabalho. Quanto à dificuldade, vou abordar aqui neste vídeo, que eu acho interessante vocês saberem, é justamente essa. Fazer com que a gramática da língua portuguesa possa parecer o mais simples possível para que ele possa compreender, o que é muito complicado de ser feito, porque a nossa gramática é muito complexa e linda, não é mesmo? Então, isso me deu um conhecimento muito grande, a grande maioria deles já falava inglês, então já era um pouco mais fácil, o caminho já estava meio que andado, e alguns inclusive falavam francês, que já tinham trabalhado na França também, por conta desse trabalho com a Yamaha, o que faz com que ele conseguia assimilar um pouco melhor, porque o francês também é uma língua que provém do latim, não é mesmo? Nós temos aí a mesma linha, né? A mesma raiz do idioma francês e o idioma que seja espanhol, português, italiano. Então, ele vem de uma mesma raiz, o que fazia com que para ele ficasse um pouco mais fácil, eu diria, para compreender a estrutura da língua portuguesa. Mas, de forma geral, obviamente, nossa língua é absolutamente distinta, diferente, inclusive, do português de Portugal. E eu precisava trazer todo esse conhecimento para eles em relação ao idioma. Mas, uma vez que eu estava trabalhando com engenheiros que supostamente, né, teriam uma capacidade cerebral de funcionamento muito elevada por conta do papel que eles têm dentro da empresa, a responsabilidade, também o conhecimento que eles têm de outras línguas, como o inglês, o francês e tudo mais, o trabalho ele era mais ameno, eu diria. Não era tão difícil fazer com que ele compreendesse determinada parte gramatical do idioma. E ele também, obviamente, tinha um propósito muito grande. Ele sabia que no Brasil ele teria que se virar. Então, a necessidade de sobrevivência, né, acho que falava muito alto. Então, estudava muito afinco, né, com muita dedicação, com muita disciplina. O japonês já é naturalmente muito disciplinado para os estudos, mas ele trabalhava muito em cima disso para poder engolir todo o material disponibilizado para ele estudar, para que ele pudesse estar com uma gama de conhecimento grande para chegar no Brasil e poder desenvolver a língua de forma geral. Então, eles compravam, a grande maioria, acho até interessante, não tem aqui agora, até tem um, quem sabe algum dia eu mostro para vocês, um Denshi Jisho, que é um dicionário eletrônico, que ele é bem pequenininho assim, compacto, ao invés de comprar aqueles dicionários gigantescos, né? E aí tem o dicionário, que é ou em inglês ou em português, também tem disponível. Eu não tenho em português, tá? Mas eu sei que existe. O dicionário eletrônico. É mais fácil dele levar, né? Para onde quer que ele vá, uma vez que ele teria que trabalhar em território brasileiro em vários lugares. Então, eu aconselhava a comprar, ele já comprava um, já usava na própria aula para pesquisar algum vocabulário, para ele encaixar em alguma frase e tudo mais. E aí facilitava um pouquinho esse estudo. Mas, de forma geral, era realmente um desafio bastante grande, né? Mas eu gostei muito, aprendi muito, cresci muito. Para mim foi muito importante esse trabalho. São poucas as pessoas que são capacitadas para fazer um trabalho como este, que têm o conhecimento linguístico, né, principalmente gramatical, suficiente para poder fazer um japonês entender o nosso idioma através da gramática. E é por isso também que dentro do Fale Japonês eu gosto muito de trazer isso para vocês. Foi trabalhando desta forma também, né, que eu consegui desenvolver a minha metodologia de ensino. Porque eu entendi que, por exemplo, né, com o projeto, né, com esse programa de estudo dos engenheiros da Yamaha, que estudavam a estrutura da língua para colocar o que eles desejavam ali, desejassem, né, como vocabulário, verbo e tudo mais, e poder brincar com o idioma, eu entendi que a gente podia fazer isso em Nihongo da mesma forma. Então, eu comecei a levar para os meus alunos essa ideia de que você entender a estrutura do idioma, como ele funciona, essa é a ideia, né? Como que é o mecanismo da língua, você tem domínio sobre ela.
é como uma máquina. Se você entende como ela é montada, você consegue desmontar e montar novamente. Então, o idioma eu vejo dessa forma. Várias peças encaixadas, não é verdade? Se você sabe onde está cada uma delas, como uma máquina, uma engrenagem ali, né? Você sabe tirar uma peça e substituir. Você sabe, se ela sair do lugar, você sabe onde colocar e por que ela tem que estar ali. Qual é a função dela naquele espaço, naquele contexto. O mesmo acontece. Eu vejo o idioma dessa forma e é assim que eu quero passar para os meus alunos. Quando você entende a estrutura da língua e você consegue montar e desmontar da maneira que você precisar e necessitar para se comunicar, você faz dela o que você quiser. Assim como os engenheiros da Yamaha faziam com o português que eu ensinava para eles e eles iam para o Brasil para usar isso na prática. Então, daí vem também, né, uma parte do meu conhecimento que fez com que eu trouxesse para a minha metodologia de ensino. Então, a minha metodologia de ensino no Fale Japonês para ensinar o idioma japonês para as pessoas, ela é vários fragmentos de muito conhecimento adquirido, né, ao longo da minha trajetória como professor aqui no Japão, que eu coloco nas minhas aulas, que eu levo para os meus alunos. Esses fragmentos todos juntos em uma mesma máquina. Que aí eu ensino você a montar e desmontar da maneira que você quiser. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte da minha trajetória como professor do idioma português para os engenheiros da Yamaha aqui no Japão. Eu vou fazer outros, tá? Também dei aula de português em outros lugares, como para administradores de hospital, também para uma escola técnica. Eu vou explicar isso para vocês em outro vídeo, tá legal? Senão esse daqui vai ficar gigante. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal Fale Japonês, tem aí todas as minhas redes sociais, vou deixar aqui para vocês, né, em algum lugar deste vídeo, para que você possa se inscrever lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, acompanhar, porque tem muita coisa boa para vocês em relação ao idioma japonês, que eu tenho levado já há um bom tempo para quem acompanha o meu trabalho. Espero que você também seja um samurai da Legião dos Falantes de Nihongo comigo aqui no Fale Japonês. E a gente se vê em outros vídeos. Já né?